Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu venho trazendo esse peso de porta. Ele é bem facinho de fazer e é bem econômico, tá? Ele fica muito lindo, tá? E eu espero que vocês gostem. Para fazer ele, eu usei a agulha número 4, porque quem me acompanha já sabe que eu tenho um ponto apertado. Fio de barbante número 6, mas você pode usar o número 4. E tesoura para corte e arremate dos fios. Vamos lá. Eu começo com um anel mágico. Quem tiver dificuldade de fazer o anel mágico, pode fazer 5, 6 correntinhas, que é a mesma coisa. Feito o meu anel mágico, eu fiz a primeira correntinha para segurar ele, e vou fazer mais 2. 3 correntinhas. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 15 pontos altos. No total de 16, porque essa primeira correntinha aqui, eu já conto como ponto alto. 16 pontos altos aqui dentro desse anel mágico, ou como eu disse, se você preferir, dentro de 5 ou 6 correntinhas, que fica um anelzinho, um anelzinho mágico pequeno, tá? Eu vou fazer aqui, ó, os meus 16 pontos altos. Eu já tinha a primeira aqui, eu vou contar 16. Quando eu tiver com os meus 16 pontos, eu volto com vocês. Voltei, gente, olha aqui. 16 pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Como é um barbante número 6, vocês dão uma ajustadinha assim e dá uma puxadinha para que ele não fique aberto. A puxadinha aqui é onde você fez os pontos. Aí, por fim, você vai ajustar o máximo que você puder para que fique bem fechadinho. Tem que fazer um pouco de força, né? Lembrando que vocês podem usar a agulha que vocês acharem melhor, o barbante também, e as cores você escolhe. Feitos os meus 16 pontos altos aqui, eu vou vir aqui, ó. Tem uma correntinha escondida, tem a segunda, tem a terceira correntinha aqui de quando eu iniciei. Aí eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechando o meu anel mágico. Ele fica assim, ó. Fechado o meu anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas. 3 correntinhas. E vou voltar nesse mesmo ponto aqui e vou fazer outro ponto alto dentro. Vão ficar 2 pontos altos. Ou seja, o meu primeiro aumento. Venho aqui no próximo e vou fazer outro aumento, que é um ponto alto e outro ponto alto dentro do mesmo ponto.
próximo ponto, eu vou colocar 1, e 2, fazendo assim outro aumento. Assim vai ser toda a carreira. Eu vou dar a volta aqui e quando eu tiver para fechar, eu volto com vocês. Voltei, gente, olha aqui. Aqui eu tenho 32 pontos altos. Se eu tinha 16 aqui na primeira carreira, eu fiz um aumento em cada ponto, eu fico com 32 pontos altos. É bom contar. Feitos os meus 32 pontos altos aqui, eu venho aqui na terceira correntinha e vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto e vou fazer um aumento. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Feito meu ponto alto sozinho, eu venho no próximo e vou fazer outro aumento. Colocando 2 pontos altos no mesmo ponto. Próximo ponto, outro ponto alto sozinho. Próximo ponto, outro aumento. E assim vai ser essa carreira toda, até o final. Quando eu estiver chegando para fechar a carreira, eu volto com vocês, mas recapitulando. Fiz um aumento, um ponto sozinho, outro aumento, um ponto sozinho, outro aumento. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Voltei, gente, aqui, ó, com a minha carreira de um aumento, um ponto alto sozinho. E nessa carreira ficam 48 pontos. Feito meus 48 pontos, eu venho aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Sendo que, se você quiser essa base aqui, maior, aqui eu fiz a carreira com um aumento e um ponto alto sozinho. Se você quiser maior, você pode fazer um aumento com 2 pontos sozinho, 3 pontos sozinhos. Vai depender do seu gosto, o tamanho que você quer. Esse aqui, ele é um peso médio. É bem bom o tamanho. E é essa contagem de pontos aqui. Mas caso você queira maior, pode ficar à vontade de fazer. Feito, ó, 1, 2, 3 carreiras com aumento, a partir de agora não tem mais aumento, tá? Aí eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas.
E eu vou pegar aqui, ó, agora, na parte de trás do ponto. Eu tenho 2 argolinhas aqui, ó. Tenho 2 em cada ponto. Eu só vou pegar a de trás. Só que, se você pegar só uma parte, você percebe que o ponto já afrouxa. Mas aqui, junto com ela, tem uma outra. Que você pega as 2. Olha, eu tô aqui, vou repetir, ó. Eu tô aqui com a minha correntinha. Poderia pegar sim, mas como é um peso de porta, né? Para ele ficar forte, bem reforçadinho, eu venho e pego aqui, ó, a outra argolinha do mesmo ponto. E vou fazer o meu ponto alto reforçado, ó. E faço meu ponto alto normal. Eu vou repetir mais uma vez, ó. Laçada na agulha, eu venho aqui na laçadinha, ela tá aqui, só que eu não quero, eu quero deixar mais forte. Aí eu venho aqui, ó, e já pego a de baixo, que ficam 2, fica bem forte. E faço meu ponto alto normal. Mas se você quiser pegar uma só, se você vê dificuldade em pegar 2, você pega uma. Mas eu acho que fica mais legal assim, bem reforçado. Ó, ó, tá aqui, ó, eu tenho 2 argolinhas. Ó, uma da frente, a de trás, e aqui atrás eu tenho uma outra, ó. Eu tenho uma outra. Aí, eu vou pegar ela, ó. Vou pegar ela sem ponto, ó. Já pega ela. Vamos lá. Ó. É meio que automático, sabe? Pode dar um pouquinho de trabalho para quem tem uma dificuldade maior, mas eu aconselho fazer com essas 2. Por quê? Porque fica, como eu disse, fica bem forte. Ó. Ela tá aqui, ó. Você pega a primeira aqui, ó. Você desce a agulha um pouquinho e já vem a segunda. E você faz o ponto alto normal. E não vai ficar abrindo, porque abre, ó. Assim não abre. E assim, ó, fica aberto, ó. Eu acho que não fica legal. Olha aqui atrás como é que fica. Bom, vamos lá. Vou continuar aqui a minha carreira só de ponto alto até o final. Quando eu estiver chegando no final, eu volto com vocês para dar continuidade na nossa aula, tá bom? Vou fazer aqui mais uma vez, ó. Ó. Chegar mais perto da câmera, ó, laçada na agulha, ó, 2, ó, uma e 2, ó. Aí você faz o ponto alto normal. Essa carreira é assim para poder subir o corpo. Essa parte aqui, ó, eu vou começar a subir. Tá, eu vou fazer a minha carreira aqui, e se vocês observarem, fica uma nervurinha aqui, ó. Porque você só pegou a laçadinha de trás. Fica um desenho bem bonito, e não é só o desenho. Ela serve para subir o corpinho aqui
do peso de porta. Eu vou fazer minha carreira aqui, 48 pontos. Vai ter que dar aqui. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Voltei, gente, aqui, ó, com a minha carreira, que eu vou finalizar junto com vocês. Feito todos os pontos aqui, ó. O desenho é um só, tá? Eu vou fechar aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo. Finalizada a minha carreira, se vocês observarem bem, para vocês perceberem mais, é só dobrar aqui, ó. Só dobrar aqui, que você vai perceber que ele já começa a virar, ó. Como eu disse, essa parte aqui, ó, daqui pra cá. Daqui pra cá, eu vou fazer mais 4 carreiras, contando com essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras. Todas de ponto alto, sem nenhum aumento. O aumento foi até aqui, depois não mais. E aqui você pode aproveitar, ó, já que está no começo, né? Você pode tentar, se tu achou que ficou um buraco, né? Tu queria mais fechadinho, tu pode fazer mais força, né? Pra tentar fechar. E aqui, tu pode pegar um ponto e tu dividir esse comecinho aqui no meio. Que como é o fio 6, é 3, são 3 fios para cada lado. Aí tu divide aqui no meio. Tu divide aqui no meio e tu pode puxar ele pra cá, ó. Tu puxa ele pra cá. Puxa ele pra cá, ó. E tu traz ele pra cá, passa por aqui. Aí tu traz ele pra cá e tu pode dar um nó. Tu dá 3 nós. Tu dá 3 nós e o que sobrar, tu pode vir trazendo pra cá, ó. Vai passando de ponto em ponto. Tu pega uma agulha mais fina, né, que é mais fácil de tu pegar. E tu vai passando de ponto em ponto aqui, para deixar ele reforçado. E se ainda sobrar uma pontinha, tu pode pingar um pouquinho de cola, se tu quiser. Certo? E é isso, gente. Eu já mostrei em aulas anteriores como é que termina o acabamento. Eu vou cortar aqui um pouco, que depois que eu termino, tá? Aí eu volto aqui, ó, aonde eu terminei a minha carreira, e vou fazer mais 3. Eu já tenho uma, vou fazer mais 3. Aí eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas, e vou fazer aqui normal, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira de baixo. E assim eu vou fazer mais 3. Eu tenho uma já, vou fazer mais 3, formando 4 carreiras. Quando eu tiver com as minhas carreiras prontas, eu volto com vocês. Voltei, gente, aqui, ó, com as minhas 4 carreiras finalizadas, tá? Tenho que falar uma coisa pra vocês, que eu não falei no começo, porque eu só tinha areia. Isso aqui é areia de construção civil.
Você também pode usar aquelas pedrinhas de aquário, né? E o que que eu fiz aqui? Eu coloquei numa sacolinha, não dei nó, que é para não criar volume. Eu dei uma... Eu sei que eu ajeitei aqui, ó. Aí eu passei fita, daquelas fitas fortes, tá? Até conseguir isso aqui. Esse aqui era o tanto que eu tinha para mostrar a peça para vocês, tá? E quando eu disse, se você quiser maior, é bem simples. Se você quiser fazer deste tamanho, é só você colocar aqui, ó, logo no comecinho, que você vai ver se encaixa ou não. Que nem agora. Aí eu vou colocar para vocês verem que dá. Esse aqui é o peso, tá? Então, como eu não tenho mais areia disponível, então eu fiz a peça, né? Mostrei para vocês e agora eu precisei tirar. Olha como dá certinho. Eu usei aqui o restante que eu tinha. Eu usei aqui 682 gramas de areia de construção. A areia tem que estar seca. Você não pode pegar ela molhada, tá? 682 gramas que eu usei para fazer esse peso aqui, que é para essa medida aqui do peso de porta. Caso você queira maior, é óbvio que você vai aumentar o tanto. Como que você sabe? Você não precisa chegar aonde eu cheguei aqui. Aquela base que eu mostrei, antes de começar a subir, basta você colocar em cima que você vai ver que dá certinho, tá? Eu só não falei antes porque não tinha chegado a hora ainda, tá? Então vamos lá na nossa continuidade da nossa aula aqui, ó. Como eu disse para vocês, eu fiz 1, 2, 3, 4. 4 carreiras, né? Pro corpo do peso. Agora vamos na próxima carreira. Aí eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, tá? Eu vou voltar aqui no mesmo ponto que eu terminei. E vou fazer um V, sai um Vzinho, ó. Sem correntinha nenhuma, eu pulo o próximo ponto, venho no próximo e vou repetir esse V, sem nenhuma correntinha. Ele vai ficando assim, ó. Vou fazer mais uma vez. Olha, eu fiz um aqui, eu vou pular esse e vou para o próximo. E vou fazer mais um ponto V, que é 2 pontos no mesmo ponto. Que ele fica na forma de um V. E assim eu vou fazendo a minha carreira toda. Quando eu estiver chegando aqui para fechar, eu volto com vocês. Voltei, gente. Olha aqui. A minha volta aqui, fazendo um ponto V, pulando um ponto e fazendo outro V no outro ponto, eu tenho aqui 24 Vs. Se você estiver seguindo a minha receita, não tendo que fazer maior, é esse o número que dá. Terminei aqui a minha carreira, aí eu venho aqui, ó, eu faço uma correntinha e vou cortar o fio, porque eu já vou dar uma trocada aqui de cor. Gente, lembrando, vocês usam as cores que vocês tiverem, vocês façam aí a combinação de cores, né?
eu fiz com o que eu tenho, tá? E ele fica assim, ó. A carreirinha de ponto V, ó. Ó. Aí eu vou trocar de cor. Lembrando que você não precisa ter um monte de fio para fazer, porque ele é bem econômico, tá? Bem econômico mesmo. Então, vale a pena. Às vezes você tem uma sobra lá, né? E não sabe o que fazer, já tem a dica aqui. Ah, deixa eu falar outra coisa também. Por que eu escolhi esse modelinho? Ele é bem popular na internet, tá? Eu escolhi esse modelo porque você tira e põe o seu enchimento. Ou seja, quando ele estiver pronto e você começar a usar, pode sujar, de você pegar, de você colocar no teu piso, lá no teu chão, aí fica sujo. Aí o que que tu faz? Tu pega e tira e tu vai lavar isso aqui. Tu não perde o teu peso. Ó, você tira e põe a hora que você quiser. Então, por isso que eu resolvi fazer esse modelinho que eu achei bem bacana, sabe? Bem bacana porque é bom que aproveita, não é? Então, vamos lá, na próxima carreira. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui, ó. Depois da onde eu arrematei, eu vou entrar aqui no meio do V. Eu vou entrar aqui no meio do V e eu vou dar um nozinho que eu prefiro. Que eu acho que fica mais garantido, mais forte. Tá? Eu vou amarrar aqui, ó, no meio do V. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui com a minha agulha e vou puxar o fio pra mim. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Ai, desculpa, gente, sair da câmera. Vou fazer uma correntinha, 2 e 3. Eu entrei aqui no meio do V, eu dei um nozinho e eu subi 3 correntinhas. Aí eu vou dar a minha laçada na agulha e vou voltar aqui nesse mesmo espaço onde eu amarrei o meu fio e vou fazer um ponto alto sem fechar. Dou a minha laçada na agulha, volto no mesmo lugar. E vou tirar 2 perninhas aqui, ó, e vou ficar com 3. Ou seja, eu fiz um ponto alto, fiz um ponto puff com 3 pontos altos. Aí eu venho aqui, faço uma correntinha, que é para poder travar ele, tá? E eu venho aqui, ó, no próximo V, eu entro aqui, vou puxar minha laçada, não fecho meu ponto alto, deixo 2 laçadas na agulha. Volto aqui no mesmo lugar e vou tirar mais 2, que eu vou ficar com 3 pontinhos na agulha. Volto aqui de novo e vou fazer mais uma vez, tirando 2. E eu fico com 4 laçadas na agulha. Aí eu venho aqui, ó. E tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha, que é para poder fechar meu ponto puff. E eu volto aqui, ó, com a laçada na agulha. Eu venho aqui no meio do V. Tiro 2. Não fecho o meu ponto alto. Volto aqui, tiro 2 de novo, não fecho o meu ponto. E volto aqui de novo,
tirando 2 de novo, e vai me ficar 4 laçadinhas na agulha, ó. Aí eu venho aqui e tiro todos de uma vez. Eu vou fazer mais uma vez. Laçada na agulha. Entro aqui, ó, no meu ponto V. Puxo meu fio. É como se fosse fazer um ponto alto, só que eu não fecho ele. Aí eu dou a laçada na agulha, eu volto aqui de novo, no mesmo meio do V. E vou tirar 2 e sobra 3 pontos na agulha. Ó, eu tenho 2 pontos altos aqui. Eu preciso fazer mais um. Eu dou a laçada na agulha, volto aqui. Eu tiro 2. Ó, 2 pontos. Eu já completei aqui, ó. Um ponto, ó. Um ponto, 2 e 3. Me sobrou 4 na agulha, eu venho aqui, tiro todos e fecho todos de uma vez. Essa vai ser a carreira desse ponto, que você pode colocar a cor que você quiser, tá? Vou repetir de novo. Eu venho aqui, ó, fiz a minha correntinha para poder travar o meu ponto puff. Aí eu venho aqui no próximo V, introduzo a minha agulha lá, venho como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu deixo ele aberto. Eu não fecho ele. Volto aqui de novo, ó. Tiro 2, vai me sobrar 3 laçadinhas na agulha, ó. Mais uma vez, para completar os 3 pontos altos, eu venho aqui, tiro 2 de novo, me sobra 4 na agulha. Aí eu venho aqui, ó, e tiro todos de uma vez. Essa vai ser a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a minha aqui, eu já volto com vocês. Voltei, gente, aqui, ó, com a minha carreira quase finalizada. E eu vou fechar ela com vocês. Na terceira correntinha tem 1, 2, 3 aqui. Eu venho e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizando a minha carreira de ponto puff. Aí eu faço uma correntinha e vou cortar o fio novamente. Aí eu venho aqui, ó, fiz a correntinha, eu venho aqui nessa correntinha aqui. E eu vou puxar esse fio aqui para trás, ó. Finalizando a minha carreira de ponto puff. Se você quiser fazer um ponto puff com 4 pontos altos fechados junto, 5, você pode fazer. Eu fiz aqui com 3. Tá? E é isso. Agora eu pego o fio que eu estava trabalhando. Aí eu venho aqui, ó, em qualquer lugar aqui, entre um puff e outro, eu posso vir aqui, ó. Eu vou amarrar meu fio com um nozinho. Peraí, gente. Você amarra onde você quiser. Eu vou amarrar aqui. Aí eu venho aqui, ó, e vou puxar o meu fio pra mim. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha, 2 e 3. E eu vou repetir de novo a carreira do ponto V.
sem correntinha, do mesmo jeito que foi feita a primeira ali, ó. Do mesmo jeito que eu fiz essa aqui, ó, essa carreirinha aqui do ponto V, eu vou repetir aqui, sem corrente, sem nada. Eu vou para cada espaço aqui do ponto puff e vou fazer um ponto V. No espaço entre um ponto puff e outro, eu tenho esse espaço aqui, eu venho aqui e faço um ponto V. Eu venho aqui e faço um ponto V. E assim eu vou fazendo a minha carreira toda. Um ponto V sem corrente nenhuma, como esse aqui. Vou fazer de novo. Tem um ponto puff aqui, tem outro aqui, e tem esse meio aqui. Nesse meio aqui eu vou fazer um ponto V. E assim vai ser toda a minha carreira. Quando eu estiver chegando aqui para fechar a carreira, eu volto com vocês. Voltei, gente, para finalizar a carreirinha de ponto V com vocês. Fiz aqui o ponto V sem corrente nenhuma. Eu venho aqui na terceira correntinha e vou fechar a minha carreira. Ainda com essa mesma cor, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Quatro correntinhas, porque agora eu vou fazer a carreira aonde vai colocar o cordão que você aperta, afrouxa, aperta depois que colocar o peso e para afrouxar na hora de precisar lavar. Aí eu vou fazer aqui, ó. Primeiro quadradinho, que é por onde vai passar o cordão. Aí eu faço aqui, ó, uma correntinha, pulo um, venho aqui no segundo, no primeiro ponto, né, do ponto V, e vou fazer, puxou o fio aqui errado, e vou fazer mais um quadradinho, que é o passante, para passar o cordão. Você vai fazer sempre aqui na mesma direção, o primeiro ponto, aqui foi o primeiro, primeiro, você vem aqui no outro primeiro e vai fazer o seu ponto alto. Uma correntinha. E assim vai ser pela carreira toda. Ou seja, você faz um ponto alto, faz uma correntinha de separação e pula um ponto alto, vem no próximo e faz outro ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo você faz outro ponto alto. E assim vai ser pela carreira toda. Quando eu estiver chegando aqui, no final,
eu volto com vocês. Voltei, gente, aqui no final, para finalizar com vocês. Aqui, quando eu subi a carreira, eu coloquei 1, 2, 3, 4 correntinhas. Que é 3 que é de um ponto alto e uma de separação. Aí eu venho aqui, ó, na 1, 2 na terceira, que vai sobrar uma aqui, que é a de separação. E assim eu finalizo a minha carreira. Aí eu subo aqui, ó, uma, próxima carreira, tá? 2 e 3. 3 carreiras. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra carreira de ponto V. Só que eu vou fazer com uma correntinha de separação. Ao invés de eu colocar 3, eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Aí eu volto aqui, ó, no mesmo lugar. E vou fazer outro ponto V. Com uma carreira de separação. Só aqui no meio. Próximo. Aí eu vim aqui. Venho aqui dentro do quadradinho desse próximo quadradinho aqui, e vou fazer outro ponto V, sem correntinha, só com uma correntinha no meio do ponto V. E vai ficando assim, ó. Vai ficando desse jeito. Vou fazer mais uma vez. Sem correntinha, eu venho para o próximo e vou fazer outro ponto V aqui, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto, faço uma correntinha e volto aqui no mesmo espaço do quadradinho, que ficou um quadradinho, certo? Aí eu venho aqui e faço outro ponto V. E vai ficando assim. E assim vai ser por toda a carreira. Eu vou fazer mais uma vez, ó. Próximo quadradinho aqui, espaço, sem correntinha. Eu venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha e outro ponto alto no mesmo espaço. E assim eu vou até o final da carreira. Quando eu tiver para fechar a carreira, eu volto com vocês. Voltei, gente, aqui com a carreira para finalizar aqui, ó. Como eu tinha subido aqui 4 correntinhas e aqui tem uma corrente de espaço, então aqui eu vou fechar na terceira, que vai sobrar aqui o espaço de uma correntinha entre esse V aqui. Aí eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, 4, 5. 5 correntinhas, que é o quê? Eu vou fazer outra carreira de ponto V e vai ter 2 correntinhas de separação. 3 para um ponto alto e 2 de separação, que eu vou voltar aqui, ó, dentro do V. Peraí, gente, esqueci uma coisa aqui. Aí eu fechei aqui a minha carreira, eu vou entrar aqui nesse V aqui e vou fazer um ponto baixo aqui. Aí eu vou fazer mais 2 correntinhas, que ponto baixo com 2 correntinhas é um ponto alto, e mais 2 de separação. Eu vou voltar aqui, ó, nesse mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto. Ainda sem correntinha, eu venho aqui no próximo V
e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Vai ficando assim, ó. Já dá para perceber que tá um V maior que o mais largo que o outro, né? Vamos lá de novo. Laçada na agulha, entro aqui, faço um ponto alto. 2 correntinhas. E aqui outro ponto alto. Ficando o meu V com 2 correntes de separação. Eu vou fazer mais uma vez. Sem laçada na agulha, sem correntinha, próximo V, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e outro ponto alto aqui dentro. Ficando meu V com espaço de 2 correntinhas. E assim eu vou fazer pela carreira toda e quando eu estiver chegando aqui no final eu volto. Voltei, gente, para finalizar a carreira junto com vocês. Fiz aqui meu último V com a separação de 2 correntinhas. Aí eu venho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou vir aqui na terceira. Na terceira correntinha. E vou fechar o meu ponto V com 2 correntinhas de separação. Finalizei a carreira, eu faço uma correntinha, vou cortar o fio. E vou fazer a troca de cor novamente. Aí eu pego esse fiozinho aqui, ó, onde eu finalizei. Pego aqui a argolinha de trás e vou trazer esse fiozinho aqui, ó, pra trás. Assim. E assim a carreira fica finalizada. Ele vai ficando assim, ó, gente. Ele vai abrindo aqui, ó. 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 Ele vai abrindo. Agora, como eu disse que eu vou trocar de cor, já é a nossa última carreira. Que eu vou finalizar com um ponto puff. Em qualquer V aqui, você puxa o teu fio, dá um nozinho para começar a última carreira do nosso pezinho de porta. Aí eu venho aqui, ó, eu puxo o fio para mim e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, desse puff que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Aí eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Aí eu vou voltar aqui, ó, no meio do V e vou fazer um ponto alto, sem fechar. Entro aqui de novo. Não fecho o meu ponto, tiro 2, restando 3 na agulha. E eu fecho o meu ponto puff. Aí eu faço 1, 2, 3 correntinhas e aqui, ó, eu pego na última correntinha e aqui nessa outra laçadinha do próprio ponto. E eu vou fazer aqui um ponto picô.
um ponto picô, que é um ponto baixo, formando o meu ponto picô. Aí eu já venho aqui, ó, para o próximo V. Eu vou repetir o que eu fiz, ó. Um ponto alto sem fechar, 2 sem fechar, e o terceiro vou tirar 2 para que sobre 4 na agulha. Aí eu fecho todos de uma vez. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui, ó, na última argolinha, na última correntinha que tem argolinha, e tem a argolinha aqui do ponto puff que eu fiz para poder fechar ele. Eu vou fazer outro ponto picô. Sem correntinha nenhuma, eu venho para o próximo. E vou fazer assim, ó, de novo. Um ponto alto, sem fechar, 2 laçadas na agulha. Entro aqui de novo, tiro 2, sobra 3 na agulha. Entro aqui de novo, tiro 2 e vai me sobrar 4 na agulha. Aí eu venho e fecho todos de uma vez. Aí eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui, ó, na última argolinha, que já tá aqui junto, quando eu fechei o ponto picô, e faço o ponto picô não, o ponto puff, aí eu faço um ponto picô. Vou repetir mais uma vez, ó. Laçada na agulha, eu entro no próximo V, faço um ponto alto sem fechar. Entro aqui de novo, faço outro ponto alto sem fechar. Entro, ai, bati sem querer. Entrei aqui, tiro 2, vai me sobrar 4 na agulha. Aí eu vou fechar, ó. Fechei com uma correntinha. Aí eu faço mais 2. Aí eu venho aqui, ó, nessa argolinha da correntinha. E aqui do fechamento do ponto puff, eu vou fazer um ponto baixo, que vai virar um ponto picô. E assim eu vou fazer em toda a carreira. Eu vou repetir mais uma vez. Ó, laçada na agulha sem correntinha. Entro, não fecho ponto alto, sobra 2 laçadas na agulha. Entro de novo no mesmo lugar, tiro 2 pontos da agulha, aumenta para 3. De novo, tiro 2, sem fechar, me sobrou 4 laçadas na agulha. Aí eu venho aqui, fecho e faço uma correntinha que é para fechar o ponto puff. Aí eu vou fazer mais 2. Aí eu venho aqui nessa argolinha aqui, ó, da correntinha e do ponto puff. E eu vou fazer aqui um ponto baixo, que vai ser o ponto picô. E assim eu vou fazer toda a minha carreira. Em todo V eu vou fazer esse ponto aqui. Quando eu estiver terminando aqui, eu volto. Voltei, gente, para finalizar a carreira junto com vocês. Eu fiz aqui o meu picô e eu venho aqui, ó, bem no meio aqui onde eu fechei o ponto puff. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, finalizando assim a minha carreira. Aí eu faço uma correntinha, corto meu fio. Corto meu fio. Aí eu pego aqui mesmo
nessa correntinha aqui, ó. E eu vou puxar o meu fio para trás. Aliás, ele já está para trás. E assim eu finalizo o peso de porta. E ele fica assim, ó. Ele fica desse jeito aqui, ó. Agora eu vou pegar o meu fio aqui, que eu usei para fazer os pontos puff, e aqui eu vou deixar um pedaço assim, e aqui eu vou fazer correntinhas, que é o nosso cordão, para poder passar ali no peso de porta. Aí eu vou fazer aqui aproximadamente 100 correntinhas. Pode ser 85, 90, não mais que 100. Eu vou fazer 100 correntinhas, tá? E assim que eu tiver com elas prontas, eu volto para mostrar para vocês como que passa esse cordãozinho, tá? E quando eu voltar, eu já trago a minha correntinha pronta. Já volto. Voltei, gente, aqui, ó, com a minha carreira finalizada, tá? E eu já fiz aqui o meu cordão. Eu coloquei 95 correntinhas, tá? Aí, o que que você faz? Você vai vir aqui, ó, aonde você começou, que dá pra saber onde você começou, tá? Aí, você vai direcionar essa parte aqui pra trás. E você vai começar a colocar o seu cordão aqui na frente. Aí, o que que você faz? Você coloca... Eu dei um nozinho na ponta, você pode colocar uma pérola também. É que eu não tenho. Tá? Você coloca aqui, ó, por baixo e vai tirar aqui em cima. E você vai e vem, ó. Você pode usar agulha se você quiser. Aí depende de cada um, tá? Você coloca aqui por frente, e depois dá a volta lá por detrás e tira pela frente. Detalhe, você observa que você tem que deixar a correntinha do lado certo pra você, que é pra ficar bonitinho, tá? Aí você vai simplesmente direcionar ela aqui, ó, nesses espaços aqui, ó. Se por acaso ela virar do avesso, você desvira, que acontece de virar, mas ela fica bonitinha assim, ó, do lado direito, tá? Que o lado avesso é bem feinho, ó. Então, tem que prestar atenção nisso. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de material completa, inclusive o quanto que eu gastei para fazer desse tamanho aqui. E assim, ó, você vai colocando aqui todo. Você pode usar agulha se você quiser, ou a própria mão, né? Aí você puxa ele pra cá, ó. Você tira ele aqui e traz ele pra cá, ó, pela frente. Ó. Aí você vai colocando em todos os espaços. Eu vou colocar o meu aqui e eu já volto com vocês. Voltei, gente, olha aqui. Eu já coloquei meu cordão todinho, ó. Ele dá certinho. E aí eu vou pegar aqui, ó,
o peso, que é a areia de construção que eu disse para vocês. Também pode ser areia de praia, para quem mora perto de praia, também pode ser. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui direitinho. E, ó, coloquei. Aí, o que que você vai fazer? Eu puxo tudo junto. Você vai puxar, ó. Você vai puxar. Procura deixar aqui as duas pontas iguais, que é pra amarração não ficar feia, tá? Isso aqui, ó. Aí você aperta, aí você vem aqui, ó. Você dá um nozinho e aperta o quanto você quiser. Aí você vem e vai dar um laço. E aí você vai ajeitar direitinho, né? Aí você pode, aqui foi o nozinho que eu dei na ponta. Aí você pode cortar, que é pra não ficar desfiando, né? Você corta e você ajeita. E o nosso pezinho de porta está pronto. Olha aqui. Você pode ajustar o quanto você quiser. E depois que você ajustar, você pode dar... Aí você ajeita aqui os pontinhos, né? Porque amassou, que você pega, né? Pra poder apertar a massa. Aí você coloca na sua porta. Que às vezes tá batendo a tua porta e tu não sabe o que fazer. Aí tá uma boa ideia aqui, ó. Aí a tua porta vai parar de bater, tá? Tu pode fazer pra você mesmo, pra dar de presente e pra vender. Ele é bem econômico, tá? Bem econômico mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês compartilhem, dá um like pra mim, tá? Porque aí o YouTube entende que o conteúdo foi importante, tá? E, como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam. É bem gostoso de fazer, tá? E fica lindo de morrer, olha, gente. E você pode fazer para vender também, tá? Ó. E é isso. Gente, compartilha aí, tá? Se você não é inscrito, aqui embaixo tem o botão inscrever-se, aí você a- é, a- clica no sininho, onde tem dois pontinhos em cima, que toda aula que fizer, você vai receber notificação. E, gente, a descrição de todo o material, eu vou colocar na descrição do vídeo, que fica aqui embaixo, tá? Gente, até o próximo vídeo. Tchau!